brilhando em um mundo tenebroso. Olá, abençoados, com todas as bênçãos. Um privilégio, uma honra, um prazer, uma grande satisfação poder levar até você este tema tão importante, que é uma espécie de continuação de algumas palavras, de alguns temas, de algumas ministrações que nós temos realizado nas últimas semanas. E onde nós falamos de carne versus espírito, a luta entre espírito e carne. E agora nós vamos apresentar até você como brilhar em um mundo tenebroso. E o título então é Brilhando em um Mundo Tenebroso. Você pode confirmar isso pelo dia a dia. As pessoas nunca tiveram tanta informação e nunca estiveram tão confusas ao mesmo tempo. A internet trouxe informação aos milhares, às centenas, todos os dias, para todas as pessoas que têm aquele aparelhinho, né? Esse aparelhinho que está me filmando aqui agora, chamado celular, nas mãos. Este aparelho leva todos nós a recebermos todo tipo de informação. Porém, nós temos que ver que tipo de informação estamos buscando e qual a fonte de cada informação. Porque a confusão é enorme. Como é que pode ter tanta informação e tanta confusão? Exatamente porque o excesso de informação e as fontes de informação incorretas, indevidas, levam as pessoas a se frustrarem. Nunca se falou também tanto em liberdade, não é verdade? Se fala muito em liberdade, mas nunca se viveu tanto em escravidão interior. Como as pessoas vivem numa escravidão interior. Elas vivem algemadas pelas informações erradas. Nunca se exaltou tanto a luz e a energia. E ainda assim, quanta treva existe no mundo de hoje. Quanto erro, quanta mentira, quanta falsidade. Treva significa perda de referência. São pessoas desorientadas espiritualmente que vivem em trevas, ou seja, ou em muita informação sem conteúdo, ou em pouca informação. Essas pessoas não sabem mais o que é o bem, a verdade e a vida. Essas são palavras que hoje em dia estão desaparecidas. Vamos imediatamente à carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 14 a 16, que é o texto base para a nossa ministração de agora. O verso 14 diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem mancha, em meio a uma geração maligna e perversa, em meio à qual resplandeceis como astros ou como luzeiros no mundo, entendendo que o astro não tem luz própria. O astro, ele transmite uma luz que vem de outra fonte. E o verso 16 diz: como é que nós vamos então ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem mancha, em meio a este tipo de geração onde nós estamos vivendo hoje? Perversa, pervertida, corrompida. De que maneira? O verso 16 diz: retendo a palavra devida, para que no dia de Cristo, está falando do dia final, do dia da ressurreição, da transformação, eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, disse Paulo. Que o trabalho dele foi esse: levar a palavra do Evangelho a todos nós que estamos aqui hoje recebendo e às pessoas daquele tempo também, que ouviram a palavra por meio dele. Há um contexto complementar, onde esse texto está incluído, que está em Filipenses 2:5 e também nos versos 12 e 13, só para sua informação. As pessoas não se tornaram menos inteligentes. Muito pelo contrário. Existem pessoas hoje com a capacidade de informação que têm, desenvolvendo a sua inteligência a todo vapor.
Mas as pessoas trocaram a fonte de luz. É aí que está o problema. A confusão está normalizada. No mundo de hoje, a confusão é uma coisa normal. Todo mundo aceita e todo mundo tolera. O errado é celebrado. Pense bem nisso. O errado, aquilo que é errado, é comemorado. O certo é relativizado pelo meu e seu. Ou seja, o que é certo para mim pode ser errado para você, e o que é certo para você pode ser errado para mim. Não existe mais o certo ou errado, existe aquele que é certo ou errado para mim. A verdade é tratada apenas como uma opinião. O que é a verdade hoje? Não existe uma verdade absoluta na cabeça de muita gente. Existe uma verdade relativa. Esta é a sua verdade. Existe a verdade do outro, existem milhares e milhões de verdades no mundo, e isso não convém, isso não é o caso correto. Dentro de uma introdução, nós vamos aqui agora apresentar que o chamado não é para parecer, mas ser. Deus não chamou a igreja para impressionar o mundo, mas para iluminar o mundo. Há uma diferença, né? O mundo está acostumado com discursos. Discursos, reuniões, palavras, palavrórios. Discursos. Na política tem muito disso, né? O que o mundo não encontra com facilidade são vidas coerentes. Muito discurso, mas pouco critério. Pouca comprovação, pouca coerência. Paulo não começa falando de comportamento. Aqui ele fala de identidade. O que ele diz? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Isto não é uma posição que se muda de uma hora para outra como se troca de camisa. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros é uma posição. Então Paulo está falando de uma posição, de uma identidade que não pode mudar. Antes então de falar do brilho exterior que a igreja deve resplandecer no mundo, Paulo vai tratar agora da obra interior. E aqui está o ponto 2. Paulo diz que nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros. Essa é uma obra que Deus executa em cada um de nós, de dentro para fora. Isso está no verso 15, ponto A. Irrepreensíveis não significa perfeição absoluta na vida, mas o que quer dizer irrepreensível é a ausência de provas legítimas contra esse alguém. Ou seja, não é que a pessoa é absolutamente certa, mas é que ela não pode ser confrontada naquilo que ela está dizendo. Você não pode impedir que alguém te acuse, ou você mesmo se acuse por um sentimento de culpa. Se isso ocorrer, você deve se apresentar como perfeito e completo em Cristo, uma posição que Ele te deu quando Ele te escolheu, quando Ele te elegeu desde antes da fundação do mundo. Você deve apresentar diante do mundo o argumento, você é perfeito, o que você está cheio de erros? Não, em espírito eu sou perfeito e completo, porque Deus me fez assim e é assim que eu recebo. Ou seja, não é viver sem falhas, porque na carne, vivendo na participação de carne e sangue, existem falhas, mas sem contradição. E o que quer dizer sinceros? Sinceros quer dizer viver simples, viver inteiro, não viver pela metade, não aparentar alguma coisa que não é. Sincero é ser sem mistura, é ser autêntico, é ser sem duplicidade, tendo uma só vida e uma só mente, ou um só coração. Não é alguém que tem duas caras, é alguém verdadeiro, sincero e puro naquilo que faz. Então, o Evangelho não nos chama para viver melhor na igreja. Não é isso. Mas para viver com integridade em todo lugar. Onde você estiver, ali você vai brilhar, porque você carrega o quê? A verdade de Cristo no Evangelho. Você foi iluminado para entender este Evangelho. Se você não foi iluminado ainda, eu declaro e recebo os olhos do seu entendimento iluminados para entender isso que nós estamos compartilhando com você agora. No ponto 3, vamos apresentar agora para você que somos filhos de Deus inculpáveis. Inculpáveis quer dizer que não podem ser culpados. Fomos justificados. Isso quer dizer que não há culpa em nós. Não há culpa de pecado, por exemplo. Né? Ninguém pode nos acusar, você é um pecador. Não. Nós somos filhos de Deus inculpáveis. Ou seja,
a identidade de sermos perfeitos em Cristo veio antes da conduta de nós vivermos no nosso dia a dia em carne. Então, quando o Senhor nos estabeleceu como perfeitos e completos, isso está no verso 15 também, ele quis dizer que não dependeu do que eu vou fazer ou do que eu fiz em carne para ele me escolher e para ele me amar. Paulo não diz, vivam assim para se tornarem filhos. Né? O sistema tem disso. Né? Aceitar a Jesus no coração, na cabeça do sistema religioso, eu quero ser filho de Deus. Isso não é possível, só é possível se você já é um filho de Deus. Aí certamente você vai entender isso depois. Paulo não diz vivam assim para se tornarem filhos. Paulo diz, vocês vivem assim porque são filhos. Assim como? Perfeitos, completos, sinceros, no meio de uma geração perversa. Você não vive assim para se tornar um filho de Deus. Você vive assim porque você já é um filho de Deus. Então a identidade vem antes do comportamento. Né? Ou seja, eu sou assim, por isso eu ajo assim. É porque eu sou. Não é para tentar ser, é porque eu já sou. Então a ética cristã, ela nasce da filiação, ou seja, você é uma pessoa ética, moral, você sabe o que é certo e errado para fazer o certo, porque você é filho. Não por causa que você tem medo de ser castigado. Tem muita gente que procura fazer o certo com medo de fazer o errado, com medo de ser castigado. Não, você não tem que fazer o certo por medo e nem por causa do castigo que pode vir se você não fizer o certo. Você faz o certo porque você é um filho de Deus com a mente iluminada e você vai fazer o certo naturalmente. Não há necessidade de fazer força para fazer o correto. O mundo, então, não precisa de mais regras. O que o mundo precisa é de ver filhos vivendo como filhos de Deus. E o ponto 4 é o ponto que faz a diferença, porque Paulo diz que nós somos chamados a brilhar em um mundo tenebroso, quer dizer, no meio de uma geração corrompida, que é o lugar do testemunho, verso 15 ainda. Ou seja, o mundo está corrompido e nós estamos aqui no mundo participando de carne e sangue dentro do mundo. Mas não é vivendo como o mundo, é vivendo no meio do mundo. Para quê? Para iluminar. Para iluminar com a luz de Cristo e com a palavra de Cristo, com a palavra do Evangelho, o mundo que está corrompido. Porque há muitas pessoas aqui que são filhas de Deus, mas estão corrompidas pela religião, pela política, por uma série de fatores. Então, Paulo, ele reconhece a condição do mundo, condição de mundo corrompido. Mas Paulo não diz para a igreja fugir do mundo. Muito pelo contrário, Paulo diz para a igreja estar dentro do mundo. Paulo diz que a igreja ela é chamada para estar no meio do mundo como contraste vivo. Ou seja, nós existimos no meio desse mundo mau e perverso, né? Tem alguns até que afirmam categoricamente sempre que o mundo jaz no maligno. Tá bom, o mundo jaz no maligno e nós estamos aonde? Nesse mundo. Para quê? Justamente para iluminar. Para iluminar aqueles que estão vivendo no mundo que jaz no maligno. E há muitos filhos de Deus vivendo nesse mundo, evidentemente. Nós mesmos somos exemplo disso. Ponto 5, então, Paulo diz assim, como é que nós vamos brilhar? O que é brilhar? Brilhar é resplandecer como luminares. Ser luminar é nossa missão visível. As pessoas veem quem nós somos. As pessoas ficam querendo ser como nós. As pessoas verdadeiras, os eleitos, que estão vivendo nesse mundo, quando elas nos veem, elas têm que ver em nós o brilho de Cristo dentro de nós, através de nós. E o ponto aqui diz, você brilha. Brilhar não é um ato ocasional. Hoje eu brilho, amanhã eu estou apagado. No dia seguinte eu estou brilhando, no outro eu estou apagado de novo. Não. Brilhar é um estado contínuo. É um reinado permanente. E o seu brilho deve ser algo permanente. Combinado? É isso que a palavra está dizendo. O cristão não liga à luz. O cristão é luz. Por quê? Porque Cristo vive nele. Por que eu sou luz? Por que você é luz?
Porque Cristo vive em nós. Isso não requer uma explicação. A luz, ela ilumina onde ela chega. Verdade ou não? Se eu apagar essa luz aqui, no estúdio, você não me vê mais. Se vê, vai ver uma sombra. Mas a luz, quando é acionada, ela brilha a ponto de manifestar o que estava nas trevas. Verdade? Na escuridão. Então, há uma outra forma de resplandecer, como estrelas. Olha que tremendo que é isso, como estrelas. Astros, estrelas, não têm luz própria. Eles refletem luz. E aqui vai algo muito importante. O brilho que eu tenho não é um brilho meu, não é pessoal. Eu não tenho fama espiritual. É Cristo sendo refletido através de nós, através de sua palavra. A minha função é levar a palavra de Cristo, não é? Como diz 2 Tessalonicenses, que a palavra corra. Que palavra é essa que tem que correr? Não é a palavra de Jesus de Nazaré. Não é a palavra da lei de Moisés. É a palavra do Evangelho da Graça, as 14 cartas de Paulo. Isso tem uma conexão direta com os versos que eu vou ler para vocês aqui agora. Exatamente o verso 5 até o 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como coisa que se aferrar, senão que se despojou a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, e estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. O próprio Jesus de Nazaré, então, sendo Cristo, sendo Deus, só estava humanizado ali, mas ele não usurpou, ele não disse eu sou Deus. Ele não tentou aparentar naquele momento o que ele não estava manifestando ali. Ele disse que se humilhou, se despojou a si mesmo, ou seja, tirou o seu poder divino, deixou de lado, tomou a forma de servo, feito semelhante aos homens. Olha que situação. Estando na condição de homem, se humilhou, sendo obediente até a morte. Jesus de Nazaré não ficou questionando Deus por que eu estou passando por isso. Não, ele aceitou aquela missão que ele tinha de levar até a cabo, até o final, aquilo que ele foi chamado a fazer. No ponto 6, temos que brilhar em um mundo tenebroso, isso é muito importante agora, retendo a palavra da vida. A palavra da vida é o fundamento que nos leva a brilhar. Verso 16. Reter a palavra da vida não é apenas pregar. É reter para você. É segurar firmemente em você. Depois que você estiver firme naquilo que você está crendo, então você vai compartilhar com alguém. Aí você vai manifestar a luz. Né? Primeiro essa luz tem que brilhar dentro de você mesmo. É viver agarrado ao Evangelho. Para você brilhar, para você viver uma vida de reinado pleno, você tem que estar agarrado. O Evangelho tem que ser algo grudado em você o tempo todo. Porque se não houver isso, a tendência é enfraquecer ao longo do tempo. Então a palavra não é somente anunciada. Ela tem que ser primeiro absorvida por cada um de nós. Por você, por mim, por cada um dos eleitos do Senhor. Onde a palavra da vida é retida, o que vai acontecer quando eu retenho firme a palavra do Senhor e a minha confissão? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou transbordar. Transbordar não de informação só necessariamente, mas transbordar de vida. Transbordar em saúde. Transbordar em prosperidade. Transbordar em um bom relacionamento. Na maneira de falar, na maneira de proceder. Tudo. Meu contato, meus contatos, meus relacionamentos, trabalho, escola, onde eu estiver, eu estarei sendo uma fonte de vida com a palavra que eu tenho. Então, o ponto 7 diz assim: brilhando em um mundo tenebroso, mostrando o verdadeiro fruto do ministério.
E o texto diz: para que no dia de Cristo eu me glorie. Paulo disse. Paulo não se gloria em números. Paulo não está preocupado, por exemplo, quantos milhões de pessoas estão no mundo recebendo a graça. A graça não é para milhões. A graça é para cada um daqueles que são eleitos. Paulo também não está preocupado com estruturas. Hoje o sistema religioso está preocupado com grandes estruturas. Nome de igreja, tamanho do templo, das paredes, a estrutura, onde nós estamos no mundo inteiro. Lá tem um templo assim, lá no outro lugar tem um templo assado. Não. Paulo está se gloriando em vidas transformadas. Isso é o que importa para o apóstolo Paulo. Isso é o que deve importar para nós. Isso é o que me importa. Estou aqui compartilhando com você essa palavra. Não sei onde você está, em qualquer lugar do mundo, do Brasil ou do mundo. A minha ocupação contigo deve ser: tua vida está sendo transformada por essa palavra? Isso me faz feliz. Se eu estou falando aqui para as paredes, não adianta, mas na verdade, quem cuida disso não sou eu. É o próprio Espírito Santo que está levando essa palavra para o teu coração. Então, ministério bem-sucedido para Paulo é Cristo sendo formado nas pessoas. Está em Gálatas 4,19. Né? Até que Cristo seja formado em vós. A batalha de Paulo era para que cada um dos templos do Espírito Santo, que somos nós, tivesse Cristo formado nele. Se isso for cumprido, está cumprida a missão. Perfeito? Então agora vamos para o ponto 8. Vamos concluir. O tema, o título, subtítulo do ponto 8 é Filhos que iluminam sem fazer barulho. O que quer dizer isso? O mundo não precisa mais de discursos, ou não precisa de mais discursos. O mundo não será impactado através de discursos. O mundo será impactado por filhos que vivem a vida de Cristo no dia a dia. Então, o mundo não quer só ver a aparência, bonita ou feia. O mundo não está mais interessado nisso, porque o mundo já tem muita informação e muita gente falando. O mundo quer ver resultado. O mundo quer ver e ouvir filhos que vivem a vida de Cristo no seu dia a dia. Isso é testemunho pessoal, muito mais do que palavras. É vida. Não é por esforço religioso. Esforço religioso tem muita gente fazendo até o dia de hoje. Até no tempo que eu era um religioso também, eu também fazia esforço religioso. Levar a lei, levar a palavra da lei diante da cruz para muitas pessoas, para tentar convertê-las. Isso é esforço religioso. Jejum, eu não fiz, nunca gostei. Mas vigílias, algumas eu fiz. Campanhas de evangelização na rua. Agora, não é por esforço religioso, mas porque Deus opera neles, nos filhos que iluminam, o querer e o realizar. O Senhor opera em cada um de nós o querer e o realizar. É Ele que faz. É Ele que age em cada um de nós. Não é eu que tenho que agir com barulho, com estardalhaço, no meio do mundo, gritando. É por isso que eu não preciso gritar para ensinar a graça. Eu tenho este hábito de levar até você um estudo bíblico muito mais do que uma pregação daquelas, sabe como é que é? Por quê? Porque a graça tem que ser compreendida. A graça é um ensino. A graça não é um discurso, não é uma narrativa. A graça é um ensino. Onde você estiver, a partir de agora, ponha isso na sua mente, abençoado, eleito, iluminado, desde antes da fundação do mundo. Onde você estiver, o ambiente muda. Por quê? Porque você chegou. Onde chega um eleito do Senhor com a mente iluminada, a luz clareia, a luz ilumina tudo que está em volta. Então eu recebo e declaro nesse momento que a luz de Cristo está brilhando em tua mente,
Você vai reter esta palavra na tua mente para poder então levar esta palavra a outros que estão esperando que você os leve. Então, tem gente esperando por você. Então vamos ao chamado final aqui agora. Ponto 9. Hoje Deus não está te chamando para que você brilhe mais, mas para descansar em quem você já é em Cristo. Quando você descansa em quem você já é em Cristo, você já está brilhando mais, porque é Cristo que está brilhando dentro de você. Então o chamado final também é voltar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho não é uma coisa complexa, o Evangelho é simples. O Evangelho é maravilhoso porque ele é simples. Então o chamado é soltar o peso da performance. Eu tenho que ser assim, eu tenho que agir assim, eu tenho que ser um bom crente na igreja, no mundo, eu tenho que ser. Não, você é naturalmente. Quando você tem essa palavra em sua mente, isso flui naturalmente no teu coração, do teu coração para o mundo, para as pessoas que te rodeiam. Isso é natural. Você não precisa fazer força para fazer performance, para mostrar a aparência de quem você é. Não é. É estar presente, é permanecer que importa para você e para o mundo diante dos olhos de Deus. E viver como filho, não como empregado. Você não é empregado de Deus, você é um filho de Deus que tem a chave da casa. E agora eu te faço um convite final. Espero que você aceite. Se você tem vivido tentando parecer luz, isso acontece se você está no sistema, não me leve a mal, não fique bravo comigo, mas quem está no sistema religioso está sempre tentando parecer que é luz. O sistema é muito complicado ser luz, porque o sistema apresenta Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Sim, ele disse. Mas ele estava se referindo a um tempo futuro. Porque naquele momento ali, Jesus não poderia ser a luz do mundo porque ele veio debaixo da lei. Né? Quando ele morreu e ressuscitou, então veio o evangelho da graça que ilumina de fato. Aí sim. Então, se você tem vivido tentando parecer luz, hoje, meu convite para você é: volte a ser filho. Você já é, não estou dizendo para você, você já é filho. Mas um filho que tem tentado parecer luz. Volte a ser filho iluminado. Né? Se você já conhece a graça está por aí, pelas redes sociais, pelo YouTube. A graça está por toda parte, só que de formas, muitas vezes, muito diferenciadas. É importante que você seja luz de verdade. E a luz verdadeira está no Evangelho da Graça. E apostolado. O apostolado de Paulo é algo muito importante, que você deve preservar, não vá além do que está escrito. A graça é simples, mas tem gente querendo complicar a graça, inventando doutrinas que não existem na Bíblia e muito menos no Evangelho. Meu convite para você hoje, então, é esse. Pense em tudo que foi falado, repasse esse tema que eu reputo como muito importante, fundamental nos dias de hoje. Veja, estamos diante de um mundo cheio de informação, mas cheio de confusão. Por que tanta informação e por que tanta confusão? Que a palavra da vida está longe, mas ela está em tua mente. Se você puser ela para fora, aí certamente o mundo vai te agradecer muito. Não estou falando de mundo ir lá para a Ásia, para a China, não. Mundo ao teu redor. O teu mundo já é o suficiente para você levar esta palavra para essas pessoas, tá bom? Então, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, é um privilégio, foi realmente um privilégio, e eu oro nesse momento. Senhor, ilumina os olhos do entendimento daqueles que estão ouvindo nessa hora. Eu sei que o Senhor tem levado essa palavra através da tecnologia a muitos lugares que a gente nem imagina. Mas o que importa não são os lugares, são as pessoas que estão nesses lugares. Eu recebo, declaro diante do Senhor, que os olhos do teu entendimento, meu irmão, minha irmã, são iluminados a partir do efeito que essa palavra vai produzir na sua vida.
Declaro que você esteja conosco na próxima oportunidade também. E declaro uma ótima semana, um ótimo dia. Dias especiais para você e para toda a sua família. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.